aquela que escuta, diz sim e se doa? Quem é que entre as mulheres foi a mais pura pessoa? Quem pôde ser a escolhida para ser mãe de Jesus e da igreja também? Procurei, porém não encontrei igual a ela ninguém. Quem é esta que avança suave, transmitindo esperança? Quem é esta que amamentou a mais pura criança? Quem é esta que é cheia de amor, mas ao chegar a dor fica em pé junto à cruz? Essa mulher não é uma qualquer, é a mãe de Jesus. Quem é esta que diz façam tudo o que ele mandar? Quem é esta mais que qualquer outra sabia se entregar? Quem é esta que acreditou, creu e se entregou ao suplício da cruz? Essa mulher não é outra, ela é Maria, mãe de Jesus. Quem é esta que avança suave, transmitindo esperança? Quem é esta que amamentou a mais pura criança? Quem é esta que é cheia de amor, mas ao chegar a dor fica em pé junto à cruz? Essa mulher não é uma qualquer, é a mãe de Jesus. Quem é esta que diz façam tudo o que ele mandar? Quem é esta mais que qualquer outra sabia se entregar? Quem é esta que acreditou, creu e se entregou ao suplício da cruz? Essa mulher não é outra, ela é Maria, mãe de Jesus, de Jesus. Com esta canção, que Deus deu-me a graça de compor a Nossa Senhora, eu quero cumprimentar o reverendíssimo Dom Benedito Beni, bispo da Diocese de Lorena e consequentemente bispo da comunidade Canção Nova. Quero também cumprimentar o excelentíssimo senhor arcebispo da Arquidiocese de Belém do Pará, Dom Alberto Taveira, bispo da Arquidiocese a qual pertenço. Quero também cumprimentar com um amor filial muito grande o meu diretor espiritual, Dom José Luiz Ascona, bispo da Prelazia do Marajó. Como também quero cumprimentar Dom João Maria Messi, bispo da Diocese de Volta Redonda e Barra do Piraí, diocese na qual atualmente moro, e isso já há 4 anos. Também
não posso deixar de neste momento cumprimentar o Padre Silvio Jaques, que é o pároco da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, que com ele inclusive veio, ou seja, ele e uma comissão belemense vieram trazendo a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, imagem esta que se faz a grande devoção da maior festa religiosa do mundo, que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré em Belém do Pará. Quero também, com muito carinho e sem muitas palavras para isto traduzir, agradecer em nome de Monsenhor Jonas o convite honroso que a comunidade Canção Nova fez-me para estar fazendo esta participação convosco exatamente em um congresso mariano. Em nome de Monsenhor Jonas, eu cumprimento todos os padres da comunidade Canção Nova e também todos os padres da Diocese de Lorena. E peço a Deus que a graça do nosso Senhor, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, possa continuar abençoando esta comunidade, que não há dúvida, não podemos pestanejar em afirmar, é uma obra de Deus, que tem se erguido neste momento da história, para que o nome de Jesus seja conhecido e amado. E eu posso dar um testemunho evidente disso. Eu que a cada final de semana estou em uma cidade, em um estado diferente, por esse Brasil, eu tenho escutado muitos testemunhos de pessoas que têm encontrado Jesus através deste meio de comunicação que é a Canção Nova. Que Deus continue os abençoando, que Deus continue inspirando-os, que Deus continue dando-lhes força para que levem a cabo e a termo esta obra que com certeza podemos dizer não é do homem, mas é de Deus. Gostaria, queridos irmãos e queridas irmãs, de no início desta reflexão, testemunho que convosco farei, a minha história não é novidade. Há mais de 10 anos, a minha história circula em meios de comunicação, na internet, rádio, televisão. A propósito, escrevi este livro que foi lançado pela editora salesiana, que tem o título E Me Chamarão de Bem-aventurada, a história do pastor que aceitou Maria Santíssima. Esse livro não apenas conta a minha história de ingresso do protestantismo ao catolicismo, como também faz algumas referências bíblicas, teológicas, e alguns evidentes testemunhos daquilo que algumas pessoas pensaram e falaram de Maria. Inclusive neste livro eu consegui autorização para colocar aqui um trecho
de Martinho Lutero, o grande reformador protestante. Apesar da reforma, nós sabemos que ele praticamente morre com um terço na mão. E uma das mais magníficas reflexões sobre o Magnífica que temos, Martinho Lutero fez. E rapidamente eu partilho com vocês o que o grande reformador protestante disse. Deus é um trecho da sua reflexão sobre o Magnífica. Ele não pode olhar para cima, porque acima dele não há nada para o que ele possa olhar, levantando a cabeça. Deus também não pode olhar para os lados, porque não há nada que se lhe ombreie, necessariamente, forçadamente. Deus tem que olhar para baixo, porque é embaixo que estão as criaturas. E foi olhando para baixo que ele viu, que ele achou Maria, a serva perfeita do Senhor. Isso são palavras de Martinho Lutero. E é exatamente em função desse olhar de Deus, em função dessa kenosis, desse desalojar-se de Deus, que ele vem ao encontro do ser humano, que ele vem especificamente ao encontro da bem-aventurada Virgem Maria, de onde ela, ao ser vítima, ao ser objeto exclusivo deste olhar, ela então vai dizer: a minha alma glorifica o Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E este mesmo Martinho Lutero depois vai dizer: ela não tinha como não externalizar isso em um canto no Magnífica, porque a obra que Deus realizou na vida dela era uma obra que não podia ficar escondida. E essa é uma das razões porque estamos hoje aqui neste rincão da Canção Nova em Cachoeira Paulista, para dizer ao mundo, através do rádio, através da internet, através da televisão, que a obra que Deus realizou na vida de Maria não pode ficar escondida, não pode ficar apagada. Ela é uma luz e a luz tem que ficar lá em cima. A propósito também das missões que tenho feito pelo Brasil, sem nenhum mérito de minha parte, mas por pura misericórdia de Deus, eu já fiz somente dentro do território nacional mais de 700 viagens missionárias. Somente dentro do Brasil, mais de 700 viagens. Pela misericórdia de Deus, pregando para poucas pessoas, pregando em ginásios, em praças públicas, em catedrais, em teatros, em estádios. E em função dessas missões é que Deus proporcionou-me a graça de também escrever este livro que saiu pela editora Ridel, Testemunhos de Vida e Missão. São testemunhos daquilo que tenho visto e ouvido Deus realizar dentro desse Brasil. De manhã ouvíamos o padre que antecedeu-me fazendo uso da palavra, citando alguns testemunhos realizados pela bem-aventurada Virgem Maria. Inclusive os demônios reconhecem o poder de Deus na vida dela, e diante dela fogem.
não resistem à presença dela. Milhares de exércitos alinhados em ordem de batalha nada podem fazer contra o demônio. Nem o exército de Nabucodonosor, nem os especialistas em táticas de guerra e de captura, que há poucos dias capturaram um dos maiores terroristas. Todo o aparato militar da Academia das Agulhas Negras do Rio de Janeiro nada pode fazer contra o demônio. Mas os pés delicados de Nossa Senhora foram mais que suficiente para esmagar a cabeça da serpente, e por isso ele corre em retirada somente quando nós pronunciamos o nome de Maria. Porque há poder, a graça, a unção do Espírito Santo na vida dela. E neste livro, Testemunhos de Vida e Missão, eu relato acontecimentos, verdadeiras graças de Deus, que a misericórdia de Deus tem alcançado-me e acompanhado-me Brasil afora. Escrevi também um livro sobre a Eucaristia que não tenho no momento, esgotou já por 2 vezes. Pela misericórdia de Deus, irmãos e irmãs, pela intercessão de Nossa Senhora, hoje eu sou católico. Mas daqui a pouquinho, dentro de alguns instantes, eu vou contar para vocês uma história de 12 anos atrás, antes de eu ter tornado-me missionário da Igreja Católica Apostólica Romana. Mas antes disto, eu gostaria de chamar a vossa atenção para que lêssemos um versículo da Palavra de Deus. E o registro bíblico está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 35. São Lucas, capítulo 1 e versículo 35. Diz a palavra de Deus: respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo, por isso, o ente santo que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. Vamos juntos? Aleluia, aleluia, a minha alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é
Amém? Vamos aplaudir o nosso Rei. Eu gostaria de colocar nesta reflexão um dos motivos porque nós precisamos dar um espaço maior para Nossa Senhora da nossa vida. Um dos motivos porque Maria não pode, em se tratando da nossa resposta a Deus, relacionada a Maria, termos uma fé tímida, colocando Maria em vez de sob a mesa. Não podemos tosquenejar em pensar que seja a vontade de Deus que a luz venha para baixo das cadeiras e das mesas. O próprio Senhor Jesus foi claro em dizer que a luz, ela precisa brilhar. A luz não é colocada sob qualquer objeto, mas sim sobre, para que o seu fulgor possa contagiar o ambiente, para que todos possam ser contagiados com os reflexos que saem, que emanam dessa luz. Todavia, seria arriscado, seria temeroso falar sobre Maria a partir da filosofia, a partir da psicologia, a partir da psiquiatria, a partir daquilo que nós possamos, a partir puramente da nossa razão, pensar, refletir, ainda que aprofundadamente sobre Maria. Ou seja, tudo que possamos falar de Maria a partir de nós, por certo e com muita probabilidade pode cair por terra. Mas quando nós falamos de Maria, ou seja, de Maria Santíssima, a partir da Bíblia, a partir da palavra de Deus, o diálogo muda. O diálogo fica diferente, porque nós estamos falando a partir da palavra do nosso Senhor. E somente neste texto da palavra de Deus que lemos. Este texto é mais que suficiente para que passemos aqui uma semana refletindo sobre Maria, tanto no aspecto mariológico, ou seja, no aspecto da palavra de Deus, como também no aspecto mariano, no aspecto devocional. E quando nós lemos esse versículo, Maria perguntando como se dará isso, e o arcanjo diz: o Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Onipotente te cobrirá, e aquele que vai nascer de ti será santo, filho do Altíssimo. Isso faz nos lembrar muitas coisas. Isso faz nos pensar, queridos irmãos e queridas irmãs, na Arca da Aliança, o lugar mais sagrado, o lugar mais santo que havia dentro do santuário peregrino, como também dentro do templo de Salomão. Nós podemos com toda razão dizer que Maria é a mulher da glória, é a Miriam do Shekinah, é a Miriam
da glória do Senhor. Porque 3 vezes de forma grande, nós vemos a glória do Senhor se manifestar. Quando Deus entregou as tábuas da lei a Moisés, no Monte Horebe. Esta mesma terminologia nós vamos encontrar lá. A sombra do Senhor se manifestou sobre o monte. E ele fumegava a tal ponto que ninguém podia chegar perto do monte, que morreria. Segundo momento, quando foi erguido o santuário do deserto, onde lá estava a arca da aliança, com 3 coisas: as tábuas da lei, 2 litros de maná e o bastão do sumo sacerdote Arão. Quando foi feita aquela dedicação do santuário, a glória do Senhor se derramou sobre aquela congregação, sobre a arca da aliança, de tal forma, e aquela glória do Senhor tomou conta de todo o santuário, e ninguém pôde ficar lá dentro. Terceiro lugar, quando Salomão edificou o templo do Senhor, quando foi transportada a arca da aliança para o templo, a sombra do Altíssimo, a glória do Senhor se manifestou dentro do templo sobre a arca, e a glória do Senhor foi de uma tal forma esplendorosa, que os sacerdotes, os sumos sacerdotes que lá estavam, não puderam ficar dentro do lugar santíssimo. Era santíssimo não na terminologia que temos hoje, o santíssimo dentro do sacrário. O santíssimo era o espaço separado por uma cortina, que separava o lugar santíssimo do lugar santo. E ninguém pôde ficar dentro do templo, ninguém mais pôde oferecer sacrifício, porque a sombra do Altíssimo tomou conta daquele lugar, e a glória do Senhor estava manifestada evidentemente no templo de Salomão. E é só no Novo Testamento, na anunciação do anjo a Maria, que nós vamos encontrar esta glória do Senhor se manifestando novamente. Como acontecerá isto? O Espírito Santo virá sobre ti, a sombra do Onipotente te cobrirá. Aquele que vai nascer de ti é santo e será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, as 3 teofanias do Velho Testamento acontecem sobre Maria. E eis a razão de os padres da igreja, e eis a razão de o Concílio Vaticano II, e eis a razão que muitos são os teólogos que não hesitam em dizer que Maria, ela é a arca da nova e eterna aliança, porque a glória da antiga aliança de forma mais plena repousa sobre ela. E já os padres apostólicos, eles vão dizer para nós que em Maria esta arca se consolida de forma mais cristalina, porque dentro dela, não de forma figurada, não de forma alegórica, está de maneira viva, evidente, clara e palpável
o que figuradamente havia na arca da antiga aliança. O que era que havia na antiga aliança? As tábuas da lei. Em Maria não estavam as tábuas da lei, mas estava a própria palavra de Deus, Jesus Cristo, como lemos em São João: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Dentro de Maria também estava o paradoxo ou paralelo da arca antiga. Na arca antiga havia 2 litros de maná, o alimento que sustentou o povo no deserto por 40 anos. Nós não podemos excluir Maria da nossa espiritualidade, da nossa devoção, porque dentro dela não estava 2 litros de maná apenas, dizendo uma quantidade limitada, mas está o próprio Jesus Cristo, o pão vivo descido do céu, a Eucaristia que alimenta a caminhada de todo cristão. Em terceiro lugar, naquela arca estava o bastão do sumo sacerdote Arão. Em Maria não estava uma peça referente a alguém, mas dentro de Maria estava o próprio sumo sacerdote, Jesus Cristo, aquele em cuja mão está a nossa vida, e Ele é a razão maior deste congresso mariano. Amém? Disse isto apenas para comentar. A fé da igreja não é mariológica, é cristológica, é cristocêntrica. A janela através da qual nós olhamos Maria é o próprio Jesus Cristo. Se não fosse a cristologia, não haveria a mariologia. Eis porque Maria não pode ser excluída do nosso horizonte de comunidade, do nosso horizonte eclesial, do nosso horizonte de missão, do nosso horizonte de ecumenismo. Porque onde está Maria, com toda certeza está Jesus Cristo. Eis a razão que nós precisamos ser católicos mesmo em todos os lugares. Porque se nós somos católicos, nós já aceitamos Jesus na nossa vida. E onde nós levamos Jesus, também nós levamos Maria. E se levamos Maria, com toda certeza, lá a gente inicia a devoção à bem-aventurada Virgem Maria. Amém? O meu testemunho, com toda certeza vocês não iriam ouvir dentro de 1 hora. Porque não há como dentro de 1 hora eu falar o meu testemunho. Sempre eu dou o meu testemunho em um retiro de 2 dias. E no meio das pregações eu dou o meu testemunho que vai a quase 4 ou 5 horas. Mas eu faço convosco uma síntese de o porquê eu estou aqui hoje. Em uma situação difícil da minha vida, quando eu ainda pastor pentecostal, quando tudo me faltou, embaixo de uma árvore, eu fiz um questionamento com Deus. Por quê? Tu permites que eu viva esta situação que estou vivendo aqui agora, Senhor? A minha vida sempre foi nos teus caminhos te servindo. Eu fui nascido e criado na Assembleia de Deus. Foi lá que minha mãe também nasceu e criou-se.
Eu não brinquei bola porque era pecado. Eu não brinquei de peteca, peão, pipa, porque tudo era pecado. Desde 8 anos que faço pregação em grupos de crianças. Eu tinha 10 anos e os pastores levavam-me para muitas cidades para que as multidões vissem me pregar. Eu aprendi a ler na Bíblia. Minha mãe, professora Elza, soletrando as letras, as sílabas, compondo as palavras. Desde criança eu aprendi que a igreja católica era a Babilônia do Apocalipse, que os católicos adoravam imagens, que o Papa era o anticristo, o falso profeta. Desde criança eu aprendi que a Bíblia dos católicos não tinha valor, porque na Bíblia católica havia livros apócrifos. Não se entendia que esses 7 livros e fragmentos de Esther e de Daniel são livros ou porções deuterocanônicas, deutero de segundo, que junto com os protocanônicos, proto de primeiro, formam o cano da Sagrada Escritura. Essa foi a minha criação, essa foi a minha infância. Por que, Senhor? Se a minha vida sempre foi nos teus caminhos, tu permite agora que eu viva uma situação dessa. E no meio dessa oração de desabafo e desafiadora, de murmuração, eu estava de cabeça baixa com a mão direita escorado naquela árvore. De repente eu começo a sentir uma alegria dentro de mim. De repente começo a sentir uma paz, uma tranquilidade, uma suavidade. E quando eu levanto a cabeça, a uma distância de uns 4 metros de mim aproximadamente, estava uma mulher mais alta que eu, morena, cabelos longos, com uma roupa branca. Simplesmente de onde ela estava, ela disse para mim: não se preocupe, tudo será resolvido. Aproximou-se do pastor Sidnei de Alencar, pegou em minha mão direita e passou pelo meu lado esquerdo como que indo para trás de mim. Imediatamente virei-me na direção em que ela havia ido e simplesmente lá não tinha mais ninguém. Pastor pentecostal. Caí ajoelhado, com as mãos erguidas, dando glória a Deus, aleluia, glorificando ao Senhor, falando em línguas estranhas, convicto de que, naquele momento, que eu achei que tudo me havia faltado, Deus enviou até o pastor Sidnei de Alencar um anjo, na aparência, na forma de uma mulher. Contei isso para vários pastores, e isso preguei em muitos lugares do Brasil. Sempre que eu pregava sobre a existência dos anjos, eu terminava dando esse testemunho, dizendo que os anjos do Senhor nunca nos abandonam, sempre estão perto de nós. 2 anos após esse fato, fui convidado para fazer uma pregação no estádio do Castelão, na capital maranhense, São Luís. Saí do estado do Amapá e passei pelo estado do Pará, de onde sou natural e onde mora a maioria de meus familiares, inclusive minha genitora. E na madrugada do dia 16 de dezembro de 1998, eu tive um sonho. Eu não tinha me tornado católico. O que tinha acontecido com o pastor Sidnei, Deus enviou um anjo, na aparência, na forma, no aspecto de uma mulher e nada mais que isto. Na madrugada do dia 16 de dezembro de 98,
Na cidade de Santa Isabel, na casa do meu sogro, eu tive um sonho. Naquele sonho eu estava olhando uma imagem católica que depois fui saber tratar-se ser a imagem de Santa Isabel de Portugal, que é padroeira da cidade de Santa Isabel. Aquela imagem está sobre uma pilastra de uns 4 ou 5 metros na entrada da cidade de Santa Isabel. E de repente, como que flutuando ao lado daquela imagem, aparece aquela mesma mulher que havia aparecido-me embaixo da árvore há quase 2 anos, a partir daquela data de 16 de dezembro de 98. A mesma pessoa, aquela roupa branca, aquele cabelo longo, morena. E naquele sonho, ela disse-me o seguinte: eu te escolhi, não temas. Tu converterás multidões antes do grande acontecimento. Encontrarás um que tudo te explicará. Muitas lutas enfrentarás, mas terás a vitória. O que tu queres, não te preocupes, tudo será resolvido. Acordei às 3 horas da madrugada. E a minha esposa incentivou-me a escrever essas palavras diante da tensão que eu fiquei. E como eu não consegui mais dormir, ela disse: por que você não ora, que Deus vai lhe dar uma resposta. 2 dias após isso, eu iria pregar para milhares de pessoas em um estádio. Ajoelhei ao lado da cama e comecei a chorar diante de Deus, pedindo-lhe um discernimento. O que seria aquilo? Por quê? Porque naquele momento eu tive uma certeza. Não era um anjo de Deus, era algo do demônio. Porque se fosse um anjo de Deus, jamais apareceria ao lado de uma imagem católica, coisa que eu detestava. E por que eu detestava? Porque até então eu fixava-me naqueles versículos bíblicos proibitivos de fazer imagens. E eu não contextualizava de forma sólida aqueles textos, até porque era conveniente que eu não os solidificasse, porque aquilo era um cavalo de batalha contra os católicos. Quando chegava naqueles textos que Deus manda fazer imagens, com a mesma precisão de quando proíbe-as, aí eu dava uma interpretação literal, alegórica, fantasiosa. Mas quando eu lia não farás imagens, eu então interpretava ao pé da letra, de maneira fundamentalista. E aqueles muitos versículos que Deus manda fazer, eu então interpretava de maneira superficial. Não pode ser um anjo de Deus, porque um anjo de Deus jamais apareceria ao lado de uma imagem católica. E eu continuo a orar, e eu continuo a chorar diante de Deus, e aproximava-se das 6 horas da manhã. Alguma coisa dizia dentro em mim: Sidney, pastor Sidney, só há uma pessoa que pode lhe explicar tudo o que está acontecendo. É o padre dos católicos. Eu disse: o padre não. Qualquer outra pessoa, menos um padre. Eu cansei de dirigir culto com quilos de som nas praças em frente à igreja católica. Hoje a Bíblia que eu tenho aqui, não se assustem, é uma Ave Maria. Mas há 12 anos atrás eu usava uma Bíblia mais ou menos deste tamanho, maior que esta, uma Bíblia pentecostal. E quantas vezes eu a ergui em palcos, em frente de igreja católica, e disse: reverendo, a sua Bíblia não diz isto, isto e mais isto? No livro tal, capítulo tal e versículo tal, não diz isto? Quantas vezes eu entrei na casa de católicos
e os fiz quebrar imagens. Eu nunca quebrei uma imagem católica, mas eu fiz católicos quebrar imagens com as próprias mãos. Eu vi católicos destruir oratórios inteiros. Eu vi católicos quebrar imagens, enterrar no quintal ou colocar num saco para ser levado pelo carro do lixo. A única alternativa que eu dei para muitos católicos foi responder para mim: pastor, eu não quero ir para o inferno, eu quero aceitar Jesus. E aceitar Jesus significava sair da igreja católica e passar para a minha igreja, a Assembleia de Deus. E aquela voz se foi fortalecendo dentro em mim, dizendo: é o padre. O padre não. Eu não gostava de padre. Eu dizia que os católicos só eram errados por causa dos padres que não ensinavam a verdade para o povo. Eu dizia que eles eram aqueles fariseus dos quais Jesus falou que estavam na porta, não entravam e não deixavam ninguém entrar. Mais que isso, eu dizia que o Papa era o anticristo, o falso profeta. E aquela voz foi dizendo: mas é o padre. Já se aproximava das 6:30 da manhã, tomei um banho, aprontei-me, e pela primeira vez na vida, dirigia-me a uma igreja católica. Ao chegar à frente daquela igreja, informaram-me que o padre só chegaria por volta das 9 da manhã, uma vez que fora celebrar em uma comunidade. Pediram que eu aguardasse dentro da igreja, o que eu não quis fazer, porque não queria me contaminar dentro da igreja dos católicos. Fiquei lá na porta, e escutei um barulho dentro da igreja, e eu aproximei-me da porta, para ver o que estava acontecendo dentro da igreja. Não consegui ver muita coisa dentro da igreja. Tudo que avistei lá no fundo foi uma luz vermelha. E naquele momento, escandalizado, meu Deus, é por isso que os católicos são do jeito que são. Até luz vermelha tem dentro da igreja deles. Lá no meu estado, Pará, luz vermelha é 2 coisas apenas. Mas o sol estava muito forte. Eu entrei e sentei no primeiro banco próximo à porta. E uma vez sentado, consegui ver o que estava acontecendo. Próximo ao altar, estava uma pequena mesa coberta com uma toalha branca. E sobre aquela mesa estava um objeto grande, dourado. Era uma âmbula, mas eu não sabia o que era. Aquelas poucas senhoras que lá estavam, ajoelhadas, estendiam as mãos na direção daquela âmbula e chamavam de Jesus para aquilo. Jesus, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos. Faziam pedidos para Jesus. E tinha uma senhora que chorava muito, e eu então mais uma vez sarcasticamente ponderei: meu Deus, como se não bastasse esse monte de imagens que os católicos adoram, veja agora quem é o Jesus dos católicos. É uma panela, só porque eu acho que é de ouro. Isso era eu, irmãos. Isso é apenas para dizer-vos o tamanho da minha ignorância, que eu falava da igreja católica sem dela nada conhecer. Já sei porque Deus me trouxe aqui. Era para eu ver esta cena ridícula. Ir lá e dizer para essas senhoras que isso nunca foi, não é e jamais será Jesus. Ou elas aceitam Jesus de verdade, ou elas irão todas para o inferno. E eu, cheio do meu eu, cheio da minha prepotência, da minha arrogância, cheio dos meus arrazoados, tomei o corredor central e vim. A uns 5 metros distante daquela âmbula,
De repente, uma bola de fogo de uns 20 centímetros em cima daquela âmpula. Fogo puro. Não sei se era imaginação minha ou se de fato aquilo aconteceu. Parece que aquela bola de fogo, ela saía de cima da âmbula uns meio metro e voltava na minha direção. Lá o pastor Sidney ficou. Nem um passo mais para frente. Era uma vontade de dar glória a Deus. Era uma vontade de dar aleluia. Era uma vontade de falar línguas estranhas. Mas eu tinha certeza que estava dentro de uma igreja católica. E eu, como pastor, dizia que o Jesus dos católicos era um Jesus morto. Ele não andava, ele não falava, ele não ouvia, ele não pegava, ele estava pregado na cruz. E ele não podia fazer nada pelos católicos. Consequentemente, ninguém poderia sentir a presença de Jesus dentro de uma igreja católica. E aquele meu paradigma agora estava sendo quebrado. Agora eu estava sendo fulminado. Mas diante daquele desejo, daquela vontade de glorificar ao Senhor, o meu arrazoado, o meu preconceito, o meu paradigma era muito maior. E eu resisti em não glorificar ao Senhor, em não dar um glória a Deus, em não dar um aleluia, em não louvar ao Senhor dentro de uma igreja católica. E exatamente naquele momento em que eu resisti a glorificar a Deus, parece que uma mão humana pegou aqui na minha cabeça e empurrava-me na direção daquela mesa. E eu fui caindo, e eu fui caindo, e eu caí mesmo literalmente em frente àquela mesa. Quando caí, era soluçando de choro, era dando glória a Deus, era dando aleluia, era glorificando a Deus. Um Pentecoste aconteceu na minha vida. O que é que aconteceu, pastor? O que é que aconteceu, missionário? Aconteceu que no dia 16 de dezembro de 1998, o primeiro dia em que entrei em uma igreja católica, Deus me fez ter a maior de todas as certezas de minha vida. E essa certeza eu tenho pregado e testemunhado no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, para poucas pessoas e para muitas pessoas. Que certeza é essa, missionário? Que Jesus Cristo, Ele sempre esteve vivo, com poder e grande glória, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando dali levantei, já era uma outra pessoa. Levaram-me aos bispos, a vários padres, e depois de longa conversa, eu superficializei tudo aqui convosco. Depois de detalhes, eles chegaram a uma conclusão. Pode ter sido. Ninguém disse que era. E eu não ando dizendo isso para ninguém. Pode ter sido uma aparição de Nossa Senhora. Para mim, isso é o que menos importa. Se foi ou se não foi. Sobretudo quando esta afirmação vem dos meus irmãos protestantes, que dizem: pastor Sidney, foi o demônio que apareceu para o senhor. Eu chego a dizer hoje: bendito seja Deus por esse demônio que apareceu para mim, porque esse demônio fez com que eu me curvasse diante da presença real de Jesus, em corpo, sangue, alma e divindade, e aceitasse Maria, mãe de Jesus, como minha mãe também. O que importa é o que a partir daquele momento aconteceu. Dificuldades, provações. Ganhei o catecismo da Igreja Católica. O bispo disse: se o senhor quiser saber alguma coisa sobre a nossa igreja, leia este livro. Me deu um terço e me deu um crucifixo. E dentro de um mês eu li o catecismo da Igreja Católica, com a Bíblia ao lado, olhando aquelas referências bíblicas que estão no catecismo. Terminei de ler o catecismo, disse:
verdadeiramente a Igreja Católica é a Igreja de Jesus, mas eu não vou ser católico. Vou continuar na minha igreja, porém, este ensinamento do catecismo, que é bíblico, eu vou ensinar para os meus irmãos da Assembleia de Deus. Porque muitos deles enchem a boca dizendo que foram católicos, foram sacristãos, foram coroinha, foram ministros de Eucaristia, foram catequistas, mas na verdade nunca aprenderam nada a respeito da Igreja Católica. E eu então comecei a ensinar isso para o povo. É justamente em meio desse ensinamento que comecei a dizer para as pessoas que os católicos não adoravam imagens, que a Bíblia católica não era uma Bíblia falsa, que o Papa é sim um querer de Deus instituído por Cristo. Diante desse ensinamento, chamaram-me à convenção a que pertencia para eu retratar-me. Ou eu deixava de pregar sobre Maria, ou eu seria disciplinado, seria afastado de minhas atividades pastorais. Diante daqueles 50 obreiros, entre pastores, presbíteros e diáconos, eu disse: pastores, se não há outro jeito, saibam os senhores, que entre o continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus, e entre o continuar a ser pastor protestante, a partir de agora, eu estou deixando de ser pastor protestante, para ser católico apostólico romano, e continuar a pregar o sim que Maria deu ao projeto de Deus. Fique de pés um minutinho, por favor. Mais que falar de Maria, mais que falar de Maria, sobretudo a partir da teologia, a partir da Bíblia, é viver com Maria. Mais que falar de Maria, é tê-la como mãe, é tê-la como intercessora. Não é mérito meu, desculpem-me, que não fiz aqui nenhuma coisa nem outra agora. Mas as pregações que tenho feito por esse Brasil, não são méritos meu. Não são méritos daquilo que estudei teologicamente na Igreja Católica uma outra vez. Não é mérito de eu ter um bispo como Dom José Luiz Ascona, que viver com ele 1 hora é passar um retiro espiritual, sobretudo lá no Marajó. Mais que tudo isso, é sentir Maria, é ser tocado por ela, é ser abraçado por ela. Neste livro, que não tenho à venda nenhum dos dois, há um testemunho de uma protestante pentecostal. A propósito, a minha querida mamãe, professora Elza. No momento em que já como católico ela pediu-me para fazer uma reflexão sobre o Natal. No momento em que meu irmão faleceu, aos 40 anos de câncer no estômago. Tanto naquele dia do Natal, quanto no dia em que Haroldo falecia, a irmã Elza, teóloga, diretor de instituto teológico, após o que eu falei no dia do Natal, na presença de meu irmão pastor e outras pessoas, a partir do rosário que terminei de rezar na hora que Haroldo morreu, mamãe disse assim: minha mãezinha do céu, minha mamãe Maria, me dá força para eu continuar em pé diante desta cruz, como tu ficaste em pé diante da tua, sem blasfemar, sem murmurar.
Minha mãe continua na Assembleia de Deus. Mas aquela mesma mulher que me expulsou de sua casa, quando me tornei católico, ela abraçou-me, pediu-me perdão e disse: meu filho, continua na igreja católica, porque nós sabemos, eu sei teologicamente, foi de lá que todos nós saímos. Mais que falar de Maria, é senti-la em nós. Mãezinha querida, acolha-nos, os degredados filhos de Eva, que vivemos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eu quero, mãezinha em especial, Virgem de Nazaré, Mãe puríssima, Mãe castíssima, vaso insigne de devoção, acolhe, mãezinha, aquela filha, aquele filho que está ali em casa, aqui no Brasil, fora do Brasil, que nos escuta no rádio, que nos acompanha na internet, que nos assiste na televisão. Eu sei, mãezinha, o que você fez na minha vida, e você pode fazer na vida desse filho, dessa filha que nos acompanha agora. Pela tua intercessão, mãezinha, que aconteça essa libertação, que aconteça essa cura, essa restauração, essa renovação. Que pela tua intercessão, mãezinha querida, continue a se derramar sobre todos nós, nós que aqui estamos neste rincão, a bênção que sara, que liberta, que restaura, que renova, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém.